Eu comecei minha carreira como professor lá na USP, quando eu estava na graduação ainda, né? Um colega me convidou para lecionar e eu levei um susto. Falei, puxa vida, quem sou eu? Como é que eu, um garoto, um moleque começando a faculdade, vou virar professor, né? Então, só que aí eu cheguei e falei, não, eu preciso do dinheiro, eu preciso da experiência, então eu vou começar, vou aceitar esse desafio, né? E aí eu fui descobrir que eu era freiriano depois que eu fui estudar o Paulo Freire, né? Então eu acho que é uma coisa muito intuitiva isso de lecionar e aprender na prática, né? Eu acho que a formação dos nossos professores ainda é muito deficiente no Brasil, né? Eu acho que as universidades não preparam o professor para a realidade. Então por isso que é tão importante a gente fazer estágio, por exemplo, né? Porque a gente precisa conviver com o aluno, precisa se identificar para a gente conseguir aprender como vai ser a nossa aula, né? Paulo Freire é o maior pensador da educação, não só no Brasil, mas talvez no mundo inteiro, né? Ele é um dos grandes pensadores da educação. E é fundamental isso de a gente saber ter a humildade de aprender com o outro. A educação ela só se completa quando tem uma relação, né? Então, e não é uma relação de aprendiz com sabedor, não, é uma coisa que o professor, o educador, ele também aprende no seu dia a dia com os alunos. Então eu acho que é isso que o Paulo Freire quer dizer aí. A gente tem que ter a humildade de aprender enquanto ensina, porque ninguém ensina aquilo que não está disposto a aprender também. A profissão de professor ela é extremamente desvalorizada, né? Aqui no Brasil, essa valorização do professor não passa de um discurso, né? Porque o professor nunca teve um plano de carreira decente que desse dignidade para a profissão. Os professores são sobrecarregados nas tarefas. As pessoas esquecem que o professor não está só ali no momento da sala de aula, que ele tem que estudar, ele tem que preparar a aula, tem que estudar muito para conseguir preparar uma aula. Então a aula não está só dentro da sala, ela está no dia a dia, ela está dentro de casa. O professor é professor 24 horas por dia. Para o professor conseguir sustentar uma família, ele precisa se sobrecarregar de trabalho, né? Então precisa lecionar em várias escolas ao mesmo tempo, precisa ter 2 turnos ou 3 às vezes. Então isso é muito decepcionante, porque não existe uma valorização. E hoje em dia existe um outro problema seríssimo, que é uma preocupação com o conteúdo, que os pais estão cobrando que o professor seja só um passador de informação. Eles não querem que o professor seja um educador, efetivamente, né? Eles querem que o professor só passe conteúdo. E o conteúdo está no livro, o conteúdo está na internet, o conteúdo, se o aluno quiser, ele procura e acha e descobre. Então, para isso não precisa do professor. Eu acho que a função do professor é estabelecer uma relação de confiança com o aluno e permitir que ele tenha um desenvolvimento crítico sobre aquilo que está sendo ensinado. Não só nas ciências humanas, mas também nas exatas, nas biológicas, mesmo nas ciências que aparentemente são mais exatas, não tem o que discutir, mas o tempo todo a gente está descobrindo aí que as pesquisas mostram que o que a gente acreditava antes não estava certo. Então a verdade sempre está sendo construída, o conhecimento está sempre sendo construído. E se a gente não aprende a duvidar do que a gente conhece, a gente não vai avançar. O problema é a gente duvidar sem fundamentação.
que é o que muitos pais estão praticando hoje, né? Muitos pais estão praticando essa desconfiança sobre a ciência, né? E o governo está contribuindo com isso. Isso é muito preocupante. E é isso aí, depois desse bate-papo interessante com o professor Paulo André, que falou um pouco das dores e as delícias da profissão de professor, agora nós temos uma homenagem especial a todos os profissionais da educação. Acompanhe agora as alunas Caroline e Vitória, que recitaram um poema de Paulo Freire. Verdades da profissão de professor. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizado pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonado pelo seu trabalho. A data é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos nossos papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que queremos. Aos professores, fica o convite para que não descuidem da sua missão de educar. Nem desanimem diante dos desafios e nem deixem de educar as pessoas para serem águias e não apenas galinhas. Pois, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Paulo Freire. A Escola Rural Aldeia das Crianças, localizada na cidade de Formoso do Araguaia, aqui no Tocantins, venceu a Premiação Internacional de Arquitetura RIBA 2018 no Reino Unido e se tornou o projeto arquitetônico mais bonito e inteligente do mundo. Confira a matéria. Nós vivemos em um país onde normalmente a educação é negligenciada. As escolas, muitas vezes, não possuem nem a estrutura básica para seu funcionamento, muito menos para um ensino adequado. Porém, existem projetos ao longo do Brasil que buscam mudar esse cenário. Entre eles temos a Escola Canoanã, conhecida carinhosamente como Vila das Crianças, que atende crianças carentes em Tocantins. O seu dormitório, recentemente, foi eleita a melhor nova obra arquitetônica do mundo, pelo Prêmio Internacional Ribas, de 2018. Essa premiação é dada a cada 2 anos para a edificação que melhor mostre qualidades arquitetônicas e que também possua um impacto social no local onde está inserida. Os demais finalistas foram a Central European University, a Escola de Música Toho Gakuen e a Il Bosco Verticale. O júri foi composto pelos arquitetos Elizabeth Dailer, Kazuyo Sejima, Yoshua Bolchover, Glória Cabral e Peter Clegg. Agora vamos falar do projeto em si. O complexo escolar está localizado na cidade de Formoso do Araguaia, no Tocantins, uma região isolada em meio a grandes plantações. O projeto é financiado pela Fundação Bradesco e atende famílias da proximidade, sendo que a maioria trabalha nessas plantações do entorno. Possui ensino fundamental e médio e funciona como internato para a maior parte dos estudantes. Já o dormitório, que recebeu a premiação, foi projetado pelos arquitetos Gustavo Trabo e Petro Duchenes, do Aleph Zero, em parceria com Marcelo Rosenbaum e Adriana Benguela, do Estúdio de Arquitetura e Design Rosenbaum. 540 jovens dormem nesse espaço, de um total de 800 atendidos pelo projeto. Para a concepção inicial, optou-se por incluir as crianças, de um modo que elas puderam falar e demonstrar o que desejavam para os quartos e os espaços comuns. Nos quartos, o principal desejo era por uma maior individualidade, já que anteriormente eram colocadas 40 crianças em um mesmo espaço. E para as áreas comuns, elas queriam mais espaço para brincar e interagir entre elas. Então os dormitórios foram divididos em 2 blocos idênticos, um para meninas e outro para meninos, e os quartos foram dispostos em torno de 3 pátios, sendo que cada quarto agora é ocupado por no máximo 6 crianças.
Por estar localizado em uma região de altas temperaturas e sol constante, houve uma grande preocupação com o conforto. Buscou-se criar muitas áreas sombreadas e espelhos d'água, que utilizam a água captada da chuva. Assim, conseguiram criar espaços abertos que possuem temperaturas amenas e são confortáveis de estar. Internamente, a maior preocupação foi a escolha de materiais que contribuíssem para manter os ambientes frescos e ventilados. Então se inspiraram na arquitetura utilizada pela população da região para conseguir esse conforto e também ampliar a identificação dos estudantes com o espaço. Utilizaram alvenaria de adobe produzida no próprio local para as paredes e treliças. E para a estrutura optaram pelo uso da madeira, que mesmo tendo sido pré-fabricada em São Paulo, cria uma ligação com o entorno, inclusive por terem mantido sua cor natural ao invés de pintá-lo. Desenhos inspirados nas pinturas indígenas também foram utilizados para compor os espaços. Por exemplo, nas portas de cada quarto, cada uma possui uma pintura representando uma tribo da Amazônia. Todos esses elementos demonstram o respeito dos arquitetos pela cultura e tradições da população local, e em conseguir conectar as crianças com essa nova edificação. Também é clara a preocupação em conseguir ajudar a mudar a vida dos estudantes, através de um projeto arquitetônico bem desenvolvido. É muito bom ver um projeto desses, em que há uma preocupação em causar um impacto social positivo. Se você conhecer um outro projeto semelhante, deixa aí nos comentários, que ficaremos felizes de fazer um vídeo falando sobre ele. Infelizmente, chegamos ao fim da primeira edição do Nossa Escola. Mas se você gostou, assim como eu gostei, pode também estar nos acompanhando nas redes sociais. Curta a nossa página lá no Facebook, TV Nacional 29, e nos siga na nossa página do Instagram, também TV Nacional 29. E para você que deseja dar uma opinião ou convidar o programa para ir na sua escola, pode estar enviando uma mensagem aqui para esse número de WhatsApp que está na sua telinha. E na próxima quinta-feira nós temos um encontro marcado às 18 horas, hein? Não falte! Marque presença no diário do Nossa Escola. Até lá!